galera, beleza? Marcos aqui mais uma vez para mais um resumo do Dance Updates. Vamos direto no vídeo para a gente dar uma olhadinha no que está rolando nas notícias dessas últimas semanas, esses últimos dias. Tem muita coisa quente, então vamos direto aí. Hey y'all, we are back with another Dance Update. This update is sponsored by California Peptides and Herd Athletics. Here we go. All right, so I know what y'all came for, and we're going to get into that. First, really quick, four more athletes have punched their tickets to the CrossFit game. Copa Sur happening over the weekend. Now, I'm not going to lie, I completely would have butchered these names, but I reached out to a friend of mine, and I still probably butchered it. Male athletes, Enrique Moya. The second male athlete being... Bom, é isso aí. Estão dando os updates da Copa Sur, ainda é de 2 semanas atrás. Mas, pô, muito legal o Henrique Moreira que classificou. Todo mundo já, bom, a grande maioria dos crossfitters no Brasil conhecem ele. Ele já vem desde o Teams fazendo um trabalho muito bom. Depois passou se classificou com o time da Black Sheep para ir no CrossFit Games em times. E agora a primeira vez que ele se classificou de forma individual para o CrossFit Games, e o Kailan, que a gente já conhece, agora eu não lembro mais se é a segunda ou terceira vez que ele já está indo para o Games, mas, pô, cada ano ele mostrando aí que é uma força, uma potência no Brasil. O que eu achei bastante interessante na Copa Sur desse ano é que, com a saída da Vitória Campos e também do Guilherme, a gente não sabe ainda como é que vai ser no futuro, mas esse ano eles decidiram focar somente no World Fitness Project. O Guilherme falando que, por motivos financeiros, não tem muito sentido ele viajar e vir para o Brasil. E todo o custo que tem por detrás para ficar entre hotel, viagem, alimentação, sendo que na World Fitness Project ele já tem uma remuneração garantida e ele não tem tantos gastos. A gente sabe um pouquinho também que ele, desde tudo que aconteceu com o Lazar Dukic, ficou aí uma relação um pouco estranha entre ele e CrossFit. Não sei se, na verdade, isso é um pouquinho um ato dele não querer participar da organização depois de tantas controvérsias, né, com a morte do Lazar Dukic. Mas esse ano ele acabou não indo na Copa Sur, o que eventualmente ajudou nessa abertura de vaga, né, para que outras pessoas pudessem classificar. Vitória Campos e o Guilherme Malheiro são dois atletas que sempre se classificam, quase sempre se classificam, pelo menos nos últimos 3, 4 anos. Então é legal ver umas caras novas se classificando para representar o Brasil no CrossFit Games. Vamos seguir aí. Cayenne de Souza, and the two ladies being Maria Quinteiro and Luisa. E a colombiana, a Quinteiro, que eu não conhecia, mandou muito bem, dominou do começo ao fim o Copa Sur, foi muito legal. E Marques. Gracias. Luisa Marques, né? Pô, mandou benzaço, né? No final, no último dia de competição, ela destruiu tudo e se classificou. Outra coisa que eu achei bem legal assim, no Copa Sur, a organização. Não sei porquê, pelo menos eu só vi através dos vídeos no YouTube, mas parecia que foi muito bem organizado também. Gostei muito dos testes. Os testes tiveram diferentes estímulos. Foi um teste bem completo. Acho que no final foram 6 WODs, um a mais do que o Mayhem Classic. Mas, por exemplo, para colocar em perspectiva, esse último fim de semana em Málaga, na Espanha, rolou o Woodland Fest, que foram 7 eventos, e todos eles tiveram time cap, não time cap, mas tiveram mais ou menos uma média de finalização de WOD entre 6 e 9 minutos. Inclusive o teste que era para ser um pouquinho mais largo, que era um time cap de 20 minutos, pô, os caras estavam treinando em 9 minutos. Então, você acaba testando, fazendo 7 testes para levar 2 pessoas que são, em teoria, as mais fortes ou as mais qualificadas para representar a metodologia do cross no CrossFit Games, e quase a maioria dos WODs foram sprints, foram muito rápidos.
Então, eu acho que não foi realmente um teste completo de fitness na Wordland Fest, mas aí um aplauso para a Copa Sur, porque gostei muito da programação, muito crossfiteiro. Tiveram alguns momentos um pouquinho mais técnicos do que no Mayhem Classic, mas a organização, assim, inclusive o streaming esse ano foi muito bom, bem diferente de outros anos. A gente teve uns shots assim aéreos com drone e de vez em quando a gente não sabia exatamente quem estava em qual a repetição exata, mas, poxa, muito melhor do que já rolou em anos passados e a cobertura foi bem legal. E uma coisa que é curiosa, que eu também sempre faço essa comparação, é que, por exemplo, você vê no Mayhem Classic, é um box pequeno, é uma box pequena, e o pessoal que está na arquibancada, às vezes, é 1/10 da galera que estava na Copa Sur, só que por estar dentro de um box, parece que é muito mais gente, né? E a gente viu no Rio de Janeiro, tiveram várias outras competições também, e outras divisões na Copa Sur, que foi muito legal, e apesar do estádio tem bastante gente, ainda assim o estádio é tão grande que não parecia que tinha tanta gente, mas eu acho que até agora foi uma das competições que mais gente na arquibancada tinha, que mais espectadores tinham. Então, outro ponto bem positivo. Para vivar en la casa, en las escuelas, en el azul marcada. They did do a couple events from the Mayhem Classic at Copa Sur. They did Heavy Isabel, and then they also did the final workout of Mayhem Classic with the calorie bike and bar muscle ups. There was a gentleman, and he had an impressive finish, beating Roman's time by 1 second. Oh, Going towards the Echo to the Bike. Echo Bike. He was the last on the Echo Bike. Yeah. Hopefully there's nothing serious. Cara, ele é muito rápido. One Acho hand que in só the tem air for the 19, 20 moment. anos. Impressionante, cara. And he is off. And Vitor he's- is off to the races, limping a little bit, but He's managing to dragging. get there. A galera terminando esse evento é muito louco. Os 30 bar muscle up, 30 calorias e outros 30 bar muscle up. Não. 30 calorias, 30 bar muscle up, 30 calorias. Meu, muito engraçado a galera terminando esse evento. He's dragging his feet. Wow. And we have 317. an Wow. event win. Muito foda a grande maioria das... Eu acho que isso vai rolar em todas, na verdade. O evento da Heavy Isabel. Para mim, é uma dos pontos fortes desse estilo de... Como se foram os Sanctionals passados, desse tipo de competição. Porque cada fim de semana tem um ou outro WOD parecido, e é bem entretenido. E, ao mesmo tempo, existem vários WODs distintos. Então, pô, você não vê a mesma competição cada fim de semana. Você pode até usar o argumento de, mas a gente quer levar os mais fits e só tem uma forma de a gente comparar, que é fazer o mesmo evento over and over again, só que é muito melhor para o espectador. Por exemplo, eu tenho visto nos últimos 3 semanas Mayhem Classic, depois Copa Sur, depois Wordland Fest, e cada fim de semana, pô, eu tenho alguma coisa que eu tô afim de assistir, entendeu? Eu já não vou passando os WODs só porque tal, não, eu realmente quero ver cada WOD, como é que diferença que uma competição teve da outra. E sei lá, chegou quinta e sexta-feira e eu tô afinzaço de ver, quando antes era a mesma competição repetida quase cada fim de semana, não tinha tanta vontade de assistir assim as semifinais. Vamos lá. For Vitor Varzeniak. And he also had a longer distance to travel on the floor to get to the finish line. If you have not watched the full live stream, all the action is on the Copa Sur YouTube channel. They actually had 3 different live streams. They had English, Portuguese, and Spanish. On Dave Castro's most recent weekend review, he talked a little bit about the issue with the age group semifinals, and the judging has been quite... Esse aqui é o resumo do resumo da Dance Updates, mas também tem o outro resumo que algum dia eu vou fazer, que é o do Dave Castro. controversial that they are making an exception for a specific amount of athletes, but not for all the athletes. And I still believe that the rules are the rules. You should have followed the rules. If you don't follow. Uma coisa que foi bem legal que eles falaram, que o Dave Castro falou no último resumo dele da semana, que ele está vendo realmente a possibilidade de não haver cortes no CrossFit Games. Então, antes começavam 40 atletas, depois ia para 30, e acho que no sábado à noite baixava
para 20 e no domingo finalizavam só 20. Só que esse ano vão ser somente 30 e aparentemente não vão ter cortes. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta porque no sábado é como se fosse uma final, não antecipada, mas é como se fosse uma final também para ver quem vai se classificar e quem não vai. Depois tem outra final no domingo. Eu não sei. Eu gosto das duas versões, cortando e não cortando. Mas como o CrossFit muda isso quase todos os anos, vamos ver. O que vocês acham? Vocês preferem ou não preferem os cortes? Deixa aí nos comentários. The rules. I'm sorry, you get a 0. But at this point, if you're going to give an exception, it should be all or nothing. Everyone should get the exception or nobody should get the exception. That's just my opinion. But he does say that the decision they came to wasn't just because of mayhem, that there were other athletes who also had judges who didn't have the proper credentials. He did also mention that they are looking into Cale Lehman's open scores. He didn't get into details on how. Cara, não sei se eu comentei no outro vídeo, mas esse caso do Cale Lehman foi incrível. O cara simplesmente fez os WODs do Open. Ele acabou subindo os scores dele, se classificou, ficou entre os acho que top 5, top 6 do mundo. Recebeu um convite para participar do Mayhem Classic, participou, e depois tem um vídeo do Andrew Hiller mostrando ele terminando quase todos os WODs, tem cap, ele nem conseguia terminar os WODs, e é muito louco, porque tem gente muito menos fit, inclusive o Andrew Hiller, que está explicando todo esse caso dele, e enquanto ele está explicando o caso do Cale Lehman, ele vai lá, faz o WOD dentro do podcast dele, termina antes que o Cale Lehman fala. Aí, esse é o meu argumento, esse é o meu ponto. Como é que eu, que sou um cara que não sou profissional, consigo terminar antes que esse cara? E o drama é que, realmente, ao parecer, ele fez os WODs, ele escolheu alguma CrossFit onde ele subiu os scores dele, né, do Open, e não sei quem que ele colocou de juiz, mas basicamente ninguém daquele CrossFit sabia que ele tinha feito e ninguém nem viu que ele fez os WODs naquele. Só que se você faz os seus WODs do Open em algum CrossFit e tem um juiz certificado, você não precisa subir os seus vídeos, não é obrigatório. Ele acabou se classificando em sexto e recebeu um convite do Mayhem, e agora tá todo mundo atrás dele para ver se ele manda os vídeos, se ele manda alguma prova de que ele realmente é fit. E no dia da competição ninguém nem se importou, nem percebeu, mas depois todo mundo começou a reparar que esse cara não era tão fit quanto ele parecia. Então, até hoje ele não se pronunciou, isso já faz 3 semanas, eu acho. E é bizarro, porque o cara ou é um gênio, bom, é um malandro, né? Se classificou ali. Gênio malandro. Vamos nessa. How that process will look, but nonetheless, they are looking into it. And speaking of Cale Lehman, Andrew Hiller posted this reel. ¿Tú también utilizas ChatGPT como si fuese un buscador? Hazme un resumen, hazme una receta, dime 5 ideas. Not quite to depth, and we're not opening up our hip. But nonetheless, Cale is alive. He is working out. He went through the comment section there, and I noticed Hiller had replied to the barbell spin comment and just said, Cale Lehman does not know how to follow instructions. The team and affiliate semifinals. It just feels like this was not well thought through. And if it was well thought. Cara, isso foi bizarro, né? A semifinal do Teams, dentro dos afiliados, teve uma controvérsia bem grande. Acho que a maioria das pessoas já sabe que, para dificultar ainda mais a vida do CrossFit, eles decidiram colocar um evento com corrida. Só que, claro, tem um monte de formas de você roubar, de você enganar o seu resultado final com o time nesse WOD, que tinham 800, algumas rondas com 800 metros de corrida. Eles tentaram fazer da forma mais fácil possível, não, mas eles tentaram fazer da melhor forma possível, onde um dos integrantes tinha que levar
um GPS, mas somente uma pessoa. Eles tinham que também fornecer vídeos e fotos de que o time estava fazendo o WOD corretamente, mas ainda assim existem várias possibilidades da galera roubar e tentar enganar o sistema, que realmente levantou esse questionamento um pouco do que eles estão pensando na hora de programar um negócio desse. Porque se eles estão tentando ser inovadores, não está funcionando. Ou se realmente eles estão tão desconectados, né? O CrossFit HQ está tão desconectado dos afiliados que, pô, eles sabem que a galera sempre vai tentar ou encontrar a pequena margem possível para ganhar uma vantagem em cima dos outros, ou, sei lá, eles estão dando um tiro no pé mesmo, estão se complicando, porque para você se preparar é GPS, é regra 1, regra 2, regra 3, regra 4, regra não sei o quê. Na hora que você for fazer o WOD, um WOD sei lá quanto tempo, você fica pensando em tantos detalhes que, pô, os caras complicam. Já tem um monte de controvérsia, já tem um monte de problema com os juízes, com esse sistema que eles estão organizando, e ainda fazer um open de time com essas regras, com esse tipo de vídeo, com esses estándares, aí eles meio que se complicaram um pouco, né? Mas vamos ver. Through. I love to be in the room when these conversations are taking place. When you decide that the teams should do a run, and not just a run, but a run mixed with work on the rig, but you're allowing the athletes to leave the camera, and then everything around marking and GPS and this or that, it just leaves Bizarro. so much room for cheating. I mean, what happens when it's raining in several different parts of the world while this is going on? There's definitely going to be an unfair advantage there. These athletes are going to be on a time crunch to get 5 workouts done in 4 days. Andrew Hiller went and commented on Yeah. Dave Pastor's most recent weekend Complicado. review. I would like to know the answer to that question as well. And I think a lot of people in the community as well, coaches, athletes, are all saying the same thing. I guess we'll just have to wait until Dave's next weekend review to see if some of these questions get answered. And now, the moment you've all been waiting for. Rich Froning released a new podcast. They had a special guest, Brian Friend. Here are my key takeaways from their podcast. Very early on in the podcast, Rich Tá rolando todo um drama do Brian Friend e também no mundo do CrossFit. Quem não conhece o Brian Friend é um analista do esporte, é um dos caras que mais sabe do esporte, na verdade, principalmente não afiliados nem da metodologia, mas do esporte mesmo. Ele conhece muito bem os atletas internacionais, e ele também tem feito as transmissões de muitas das competições. Só que tem toda uma guerra entre ele e entre um grupo que justamente é o Sevan e outros comentaristas também dos Estados Unidos, e tem todo um drama atrás disso. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais dessa história, é só buscar Sevan e Brian Friendly Beef, ou inclusive a Jennifer aqui fala um pouquinho do que está acontecendo. E tem várias coisas rolando, e o Rich Froning, que é um puta cara inteligente, em vez de criar separação, que é uma das coisas que acontece atualmente no mundo inteiro, ele convida o cara, em vez dele se tratar com ele mais, ele acaba convidando ele para ir no podcast dele. Foi meio bizarro, porque o podcast não foi tão natural. Perceber que por mais que ele fez a coisa certa, principalmente com o Rich Froning, o cara é o deus ele não consegue fazer nada errado no CrossFit, mas por mais que ele tenha feito acho que a coisa certa de convidar ele para abrir essa discussão, dá para perceber que não foi tão natural. Mas acho que ela vai entrar para falar em detalhes sobre isso. asks Brian. What would you say the critical matter at hand is? He never E uma das coisas que foi bem interessante desse podcast que ele foi lá é que ele foi o primeiro integrante do World Fitness Project a participar de qualquer podcast não, desculpa, mas a falar um pouco sobre o projeto no podcast do Rich. Que um dos problemas que tanto a gente tem com o CrossFit, ou agora também com o World Fitness Project, é muitas vezes a falta de comunicação. A gente realmente nunca sabe qual é a direção da empresa, o que eles querem fazer, nem no passado, nem agora com o fundo capitalista.
E a mesma coisa acontece com o World Fitness Project. No começo eles falaram que não iam competir com o calendário do CrossFit Games, aí depois eles acabaram competindo. Tem atleta que não sabe o que fazer, se fazer um, se fazer o outro, fazer os dois. Aparentemente eles lançaram também agora o World Fitness Project, um programa de afiliação, sendo que eles falaram que eles não iam competir com o CrossFit, então como que isso não é competir diretamente com o CrossFit, apesar de que o World Fitness Project não é uma metodologia, não é nada, na verdade é só uma competição, então eu, pelo menos, acredito que não vai funcionar, ou esse modelo de afiliação não vai funcionar, pelo menos nesse começo, então a gente vai ver, mas tem um pouco aí dessa discussão rolando, porque o Brian Friendly foi nesse podcast como, não representando o World Fitness Project, mas também uma das primeiras pessoas que faz parte desse projeto a falar um pouco sobre ele no podcast do Rich Froning, e falou nada. No final falou pouca coisa, não falou quase nada, e a falta de comunicação continua. Vamos lá. Never really answers the question. He does give Greg Glassman credit for creating CrossFit, but he says that in the last 5 to 6 years that CrossFit has been tainted. The lens through which people view it has been compromised. I think it's been compromised in a lot of different ways. And at first, when you hear that, you might just kind of brush that off. But what he's saying is he chose to make a career out of being an analyst for CrossFit, being a podcaster, and it is not working out the way that he intended. And you have to really listen to the words that he's using. He says, Sevan and all of those guys could be a huge asset in terms of helping to spread the messages of what I've learned around the world, but they haven't been willing to help or promote in anything that I'm doing. why is it up to them? Why does all of that fall on them and not you growing your platform on your own? It's like he doesn't even hear what he is saying. Sempre rola tretinha, entendeu? Aparentemente o Brian Friend, pelo menos o que falam o Sevan e o grupo deles, é que ele é meio estranho, ele sempre se faz de vítima, que ele sempre quer cobrar que paguem ele uma grana maior do que realmente o trabalho dele, aí fica aquele ele disse, ela disse, não sei quem disse o quê, a gente nunca sabe realmente o que aconteceu, mas, sei lá, dá a impressão que realmente, muitas vezes ele sai como vítima, mas é drama pra gente acompanhar e ver o que vai acontecer no futuro. It's somebody else's fault that Brian is not as successful as Brian wants to be after putting in, what are we at now, 8 years? And I didn't even know how this podcast was going to go, but the first 45 minutes, I think personally is maybe the most important podcast we've had on Be Friendly Fitness. But 400 or 500 people have watched it, which is okay. We don't do. And a year ago, Andrew Hiller put out a video about Brian, and he covers a lot of this. I would recommend, once you're done watching the Mayhem podcast, go back and watch Andrew Hiller's video again. If you want to have a better understanding of different ways to do it, you should be paying attention to what I'm doing because I'm talking about this stuff regularly. Oh, right, of course, because everyone just needs to listen to the Godfather. I know everything. The lens view of the community is tainted because of a handful of people, and all they do is make fun of him. They're more interested in making fun of me. Sevan does a live show every single morning with a variety of guests. He has coaches, he has affiliate owners, he has event directors, he has athletes, he has flat earthers, he has Greg Glassman on. And on top of that, he's expanded his platform over the years. He has given people opportunities they wouldn't have. Realmente, se vocês tiverem a oportunidade para ver o podcast do Sevan, o cara é uma máquina. É uma das coisas que eu admiro nele, ele tá fazendo podcast, ele tá falando ao vivo com a galera, e ele sozinho consegue levar o show e sem que fique chato. Muitas vezes, por exemplo, eu já fiz o podcast com 2 pessoas e esse bate-bola que você tem com uma outra pessoa ajuda bastante na dinâmica, porque são 2 pessoas conversando, são 2 opiniões distintas, é uma conversa mesmo. Mas quando você está falando sozinho, é muito mais difícil. O cara é um profissional. Ele é o responsável pela grande maioria não, mas muito dos vídeos do Road to the Games, no começo da era dourada do CrossFit Games, e ele agora basicamente se dedica só a fazer o podcast dele, e ele tem uma outra galera também que tem vários outros shows dentro da plataforma dele, e ele tem crescido bastante. Como é que eu posso falar? Ele tem crescido bastante no geral, e ele tem crescido bastante também desenvolvendo novas iniciativas com diferentes pessoas,
tem várias coisas rolando bastante que vem dentro da plataforma dele, inclusive a Jennifer é uma pessoa que trabalha com ele agora, e é isso um pouco que eles estão falando, que o cara fala que o Brian Friend reclama um pouquinho que eles deveriam ajudar ele a poder fazer um pouco mais comentários a respeito das competições e o que acontece de forma internacional, mas o Sevan, ele fala bastante do cenário internacional, só que o Brian Friend, ele é responsável pelo próprio show dele, igual que eu sou responsável pelo meu show aqui, pelo meu canal, eu não vou ficar culpando os outros porque eu não tenho audiência, porque ninguém tá assistindo as minhas coisas. Mas é tretinha, cara, tretinha. Had otherwise. And then in 2018, I just took a chance, sent a DM to Savan Matosian. He responded, gave me an opportunity, and everything since then has that was a turning point for me, and not only in my profession, but kind of in my life. Me, for example, the Glinton things have filled in on Sevan's podcast. Now they have a regular show on his podcast. Taylor Self, an athlete and the coach. J.R. Howell, an affiliate owner, Shut Up and Scribble, Kill Taylor, one of the best shows in the space, allowing athletes, community members to come in and compete weekly and have a chance to win money. He has other outside media personalities in the space. Pedro, who has his own platforms. Jake Chapman, his show Friends and acquaintances in the media. for over 13 years. Loyalty and accountability are called both. Maybe I have to consider that. Exactly what it's doing. And Brian is upset that we're not giving it a chance. Just because you Muita treta dele. People ask me all the time, what does it take to be happy? It's Beleza. all one word. everything for yourself so you can have full context. I don't really think it solved anything. I don't think we got to the bottom of any issue because he really didn't say what any issues were in the community, except for the fact that he thinks somebody's picking on him. And that's the reason why I subscribe to Yeah, that dense bitch. That dense bitch. You see the queen of the Mike's on Roy acting your see biceps hit, and she always bring the fire when she talk her shit. Yeah. Cara, é isso aí. Na verdade, não tem muito mais o que falar. Acho que eles gastaram muito tempo falando do Brian Friend. E é isso. Deixem aí o comentário de vocês, se quiserem ver algum outro tipo de conteúdo. Se vocês curtirem bastante esse formato, eu vou continuar fazendo. Dá um like aí, se inscreve no canal, comenta alguma coisa. E esse fim de semana a gente vai fazer uma Hyrox interna no nosso box, aqui em Barcelona, na Espanha. A gente teve a ideia de, em vez de participar da Hyrox, na verdade a gente não participou da Hyrox porque não tinha nenhuma entrada disponível, mas a gente decidiu no final, então, fazer uma interna no box. Vai ser um pouquinho loucura, que vai rolar amanhã no nosso box. Mas se tiverem a fim de eu comentar, mostrar um pouquinho como foi, o que rolou, eu posso abrir com isso no próximo vídeo. E valeu, obrigado. A gente se vê na próxima. Abraço, tchau.